Fala gente, tudo bem? Bem-vindos. Esse é o nosso último da nossa série, vídeo 37. O vídeo 37, o final da nossa série Lei Seca aqui da Constituição. Nós vamos trazer, portanto, falando da questão da família, do índio e das disposições finais aqui da Constituição para você nessa nossa série de vídeo. Antes eu gostaria de agradecer a cada um e cada uma que esteve com a gente durante toda a leitura aí da nossa Constituição, desde o primeiro vídeo. E se você ainda não viu lá toda a nossa Constituição, eu reconvido você a acompanhar toda a nossa leitura, toda a Constituição aqui para você. Recomende para os amigos, para aqueles que gostam de fazer concurso. Temos exemplos, situações hipotéticas e a leitura da lei seca e efetiva, que é o que a grande maioria das bancas de concurso público tem cobrado ultimamente. Mas também não só para você concurseiro, mas para você cidadão, né, que quer se inteirar, ficar por dentro. Constituição atualizadíssima agora em 2015, a última atualização aí da Constituição. A gente está fazendo a leitura no arquivo diretamente do site do Planalto, beleza? Vamos seguindo, vamos para a parte final, então fechar aqui a nossa série de aula aqui, lembrando, convidar você para breve e também estrear aqui Direito Processual Penal, Direito Processual Penal e outras legislações que a gente vai estar trazendo aí, a lei seca também, tá bom? Vamos lá, o PDF para a parte final, capítulo 7º, né? Da família, da criança, do adolescente, do jovem, do idoso aqui na Constituição. Redação dada pela Emenda Constitucional 65 de 2010, artigo 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Parágrafo 1º. O casamento é civil e gratuito a sua celebração. 2. O casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. 3. Para os efeitos da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homens e mulheres com uma entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Parágrafo 4º. Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. 5º. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidas igualmente pelo homem e pela mulher. Aqui nós temos essa aqui revogado, e aí a nova redação do parágrafo 6º. Casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Redação dada pela Emenda Constitucional 66 de 2010. Parágrafo 7º. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada a qualquer forma coercitiva por parte das instituições oficiais ou privadas. Ou seja, o Estado não pode, ou qualquer instituição privada não pode chegar e dizer para você determinar quando você vai ter filho, quando a sua família, quanto filho você deve ter e quando você vai ter esse filho. Não deve, não cabe, né, a nenhum poder público oficial, privado ou oficiais, né, público ou privado, fazer qualquer tipo de exercício no sentido de fazer qualquer tipo de pressão ou forma de coercitiva, né, para que você possa ter filho, quantos filhos, quando ter, enfim, ser livre para fazer esse planejamento, né? Se você não quiser ter nenhum, também não terá, fica aí a critério da família. Parágrafo 8º. O Estado assegurará a assistência à família da pessoa de cada um dos que integrem, criando um mecanismo para coibir a violência no âmbito de suas relações. E aí temos aí a questão da Lei Maria da Penha. A gente pode considerar, né, nós podemos considerar o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, enfim. Aqui nós temos o artigo 227 que foi revogado, e aí uma nova redação dada pela Emenda Constitucional 65 de 2010, que diz que é dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança, o adolescente, o jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunicará, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e proteção. Redação dada aí pela Emenda Constitucional 65 de 2005, que aí inclui aquela questão lá no ECA, tem a lei do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz uma série de regulamentações acerca, né, dos cuidados e das proteção da criança e do adolescente, né? E também vamos voltar aqui e falar da Lei Maria da Penha também, a questão da violência doméstica, enfim. Parágrafo 1º. O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais mediante política especial e obedecendo aos seguintes preceitos. Redação dada aí pela Emenda Constitucional 65 de 2010. Primeiro, a aplicação do percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil. 2. Criação de programas de prevenção e atendimento especializado para pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como a integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o tratamento para que o trabalho e a convivência e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, como a eliminação de obstáculos arquitetônicos e todas as formas de discriminação. Parágrafo 2º. A lei disciplinará normas de construção de logradouros e de edifícios de uso público e a fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir o acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. Parágrafo 3º. O direito à proteção especial abrangerá os seguintes aspectos. Primeiro, idade mínima de 14 anos, 14 anos para a admissão de trabalho, observando o disposto no artigo 7º, incisos 33. 2. Garantir o direito a direitos previdenciários e trabalhistas. 3. Garantia do acesso ao trabalho do trabalho adolescente e o jovem à escola. Garantir o acesso do trabalhador adolescente e o jovem à escola. 4. Garantia de pleno e formal conhecimento de atribuições e do ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica. 5. Obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento quanto à aplicação de qualquer medida privativa à liberdade. 6. Estímulo do poder público através de assistência jurídica, incentivo fiscal e subsídios nos termos da lei ao acolhimento sob forma de guarda de crença do adolescente órfão ou abandonado. 7. Programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem independente de entorpecentes e drogas afins. 4. A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual de criança e adolescente. Parágrafo 5º. A adoção será assistida pelo poder público na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros. Parágrafo 6º. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento ou por adoção, terão mesmos direitos e qualificações, proibida qualquer designações discriminatória relativa à filiação. Parágrafo 7º. No atendimento dos direitos da criança e do adolescente, leva-se em consideração o disposto no artigo 204, parágrafo 8º. A lei estabelecerá, incluído aí pela Emenda Constitucional número 65 de 2010, primeiro, o Estatuto da Juventude, destinado a regulamentar o direito dos jovens. Segundo,
o Plano Nacional de Juventude de Direito de duração decenal, visando a articulação das várias defesas do poder público para a execução de políticas públicas, artigo 228. São penalmente imputáveis menores de 18 anos, sujeito às normas da legislação especial. Artigo 229 diz: os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos menores têm o dever de ajudar a amparar os pais na velhice, carência e enfermidade. Então, tanto o pai tem o dever, de cuidar do filho, de manter e deixar, como o filho tem o mesmo com relação aos pais lá quando ele estiver na doença, estiver carente, estiver doente, Então é o dever do filho cuidar do pai, como o pai tem direito de cuidar do filho. Artigo 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando a participação da comunidade, defendendo sua dignidade, o bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Parágrafo 1º. Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares e, segundo, aos mais de 65 anos é garantida a gratuidade de transporte coletivos urbanos. Portanto, para os mais idosos, já então direito aí a andar gratuitamente nos ônibus, É isso? Transportes coletivos. Capítulo 8º dos índios. Vamos ver o que a Constituição fala para os índios, Artigo 231. São reconhecidos os índios, sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Parágrafo 1º diz que são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as que eles habitam em caráter permanente, as utilizadas para as suas atividades produtivas, as imprescindíveis para a preservação de recursos ambientais necessárias ao bem-estar e as necessárias à produção física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Segundo, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se sua posse permanente, cabendo-lhe o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. 3. Aproveitamento de recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos e pesquisas, e a lavra das riquezas minerais em terra indígena só podem ser efetivadas com a autorização do Congresso Nacional, ouvido as comunidades afetadas, ficando-lhe assegurada a participação dos resultados da lavra na forma da lei. 4. As terras de que trata o artigo anterior são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas imprescritíveis. 5. É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo ad um referendo do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco a sua população, ou no interesse da soberania do país após deliberação do Congresso Nacional, garantindo em qualquer hipótese o retorno imediato logo que cessar o risco. 6. São nulos e extintos, não produzirá efeitos jurídicos atos que tenha por objetivo ocupar o domínio e a posse de terra a que se refere a este artigo, ou a exploração de riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvada relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção do direito e a indenização ou as ações contra a União, salvo na forma da lei quando as beneficiárias derivadas da ocupação de boa-fé. 7.
não se aplica às terras indígenas, disposto no artigo 174, parágrafo 4º e 3º e 4º, parágrafos 3º e 4º. Artigo 232. Os índios são comunidades e organizados, são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seu direito e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. Título 9 aqui da Constituição, das disposições constitucionais gerais. E aí nós temos essa parte aqui de revogação, e aqui do artigo 233, e aqui temos o artigo 234, que diz que é vedada a União, o direito, é vedada a União, direta ou indiretamente, a assumir, em decorrência de criação de Estado, encargos referentes à despesa com pessoal inativo e com encargos e a amortização da dívida interna ou externa da administração pública, inclusive da indireta. Artigo 234 diz: nos 10 primeiros anos de criação do Estado serão observadas as seguintes normas básicas. Vamos lá. A Assembleia Legislativa será composta de 17 deputados se a população do Estado for inferior a 600 mil habitantes e de 24 se igual ou superior a este número até 1.500.000. 2. O governo terá máximo 10 secretarias. 3. O Tribunal de Contas terá 3 membros nomeados pelo governador eleito dentre brasileiros que comprove a idoneidade e o notório saber. 4. O Tribunal de Justiça terá 7 desembargadores. 5. Os primeiros desembargadores serão nomeados pelo governador eleito ou escolhido da seguinte forma: 5 dentro magistrados com mais de 35 anos de idade em exercício na área do Estado ou Estado originário. B. Dentre promotores das mesmas, 2 dentre promotores nas mesmas condições e advogado que comprove idoneidade e saber jurídico com 10 anos no mínimo de exercício profissional, observando os procedimentos fixados na Constituição. Inciso 6. No caso de Estado proveniente de território federal, os 5 primeiros desembargadores poderão ser escolhidos dentre juízes de direito de qualquer parte do país. 7. Em cada comarca, o primeiro juiz de direito, o primeiro promotor de justiça e o primeiro defensor público serão nomeados pelo governador eleito após concurso de provas e títulos. 8. Até a promulgação da Constituição Estadual, responderão pela Procuradoria-Geral, pela Advocacia Geral e pelo Defensor-Geral do Estado, advogado de notório saber que tinha com 35 anos de idade no mínimo, nomeado pelo governador eleito, demissíveis ad notam. Inciso 9. Se o novo Estado for resultado de transformação de território federal, a transferência de encargos financeiros da União para pagamento de servidores optantes que pertencem à administração federal ocorra da seguinte forma. Primeiro, a linha A. No 6º ano de instalação, o Estado assumirá 20% dos encargos financeiros para fazer face ao pagamento dos serviços públicos, ficando o restante sob responsabilidade da União. A linha B. No 7º ano, os encargos serão acrescidos de 30% e 8% dos restantes 50%. 10. As nomeações de que se surgirem para os primeiros cargos mencionados neste artigo serão disciplinados na Constituição Estadual. 11. As despesas orçamentárias com pessoal não poderão ultrapassar 50% da receita estadual. Artigo 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado por delegação pelo poder público. Parágrafo 1º. A lei regulará as atividades disciplinares e responsabilidade civil e criminal nos notórios dos oficiais de registro de seus
propósitos e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. Parágrafo 2º. Lei Federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. Parágrafo 3º. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso de prova e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga sem abertura de concurso de provimento ou remoção por mais de 6 meses. Artigo 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda. Artigo 238. A lei ordenará a venda e revenda de combustíveis de petróleo, álcool, carburante e outros combustíveis derivados de materiais-primas renováveis, respeitando os princípios desta Constituição. E aí nós temos aqui esse artigo revogado, 239, e aí uma nova redação, artigo 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social criado pela Lei Complementar 7 de setembro de 1970 e para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público criado por Lei Complementar 8.000 de 3 de dezembro de 1970 passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar nos termos da lei que dispuser o Programa de Seguro-Desemprego, outras ações de previdência social e o abono de que trata o parágrafo 3º do artigo, redação dada pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Aqui essa parte é revogada e nós temos o parágrafo 1º dado aí pela Emenda Constitucional 103 de 2019, que diz que dos discursos mencionados no caput do artigo, no mínimo 28% serão destinados para financiamento de programas de desenvolvimento econômico por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, com critérios de remuneração que preservem o seu valor. Redação dada aí, portanto, pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Parágrafo 2º. Os patrimônios acumulados no Programa de Integração Social e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público são preservados, mantendo-se a critério de saque nas situações previstas nas leis específicas, com exceção da retirada por motivo de casamento, ficando vedada a distribuição de arrecadação de que trata o caput deste artigo para o depósito nas contas individuais dos participantes. Sexto, aos empregados que percebam de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, até 2 salários mínimos da remuneração mensal é assegurado o pagamento de um salário mínimo anual, computando neste valor o rendimento das contas individuais, no caso daqueles que já participavam dos referidos programas até a data da promulgação desta Constituição. Parágrafo 4º. O financiamento do seguro-desemprego receberá uma contribuição adicional da empresa cuja índice rotativo na forma do trabalho superar o índice médio da rotatividade do setor na forma estabelecida em lei. Quinto, os programas de desenvolvimento econômico financeiro na forma do parágrafo 1º e seus resultados serão anualmente avaliados e divulgados em meio de comunicação social eletrônico e apresentado em reunião à Comissão Mista Permanente de que trata o parágrafo 1º do artigo 166, incluídos pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Artigo 240. Ressalvados o disposto no artigo 195, as atuais contribuições compulsórias dos empregadores sobre as folhas de salário destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculada ao sistema sindical. Artigo 241. A União,
Os estados, o Distrito Federal e os municípios disciplinarão por meio de lei com os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre estes federados, autorizado a gestão associativa de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços pessoal e bens essenciais à comunidade dos serviços transferidos. Redação dada pela Emenda Constitucional 19 de 2 de 1998. Artigo 242. O princípio do artigo 206, inciso 4º, não se aplica às instituições educacionais oficiais criadas por lei estadual ou municipal e existentes na data da promulgação desta Constituição, de que não seja total ou preponderantemente mantida por recursos públicos. Artigo 1º. O ensino de História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro. Parágrafo 2º. O Colégio Dom Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Temos aqui essa parte de revogações. E aí nós temos o artigo 243, uma nova redação dada pela Emenda Constitucional 81 de 2014, que diz: as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais que forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotópicas ou exploração de trabalho escravo na forma das leis serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observando o disposto de que trata de que couber, observado no que couber a disposição do artigo 5º. Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido decorrente de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e de exploração de trabalho escravo serão confiscado e revertido a fundo especial destinado a específica na forma com destinação específica na forma da lei. Redação dada pela Emenda Constitucional 81. Artigo 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros nos edifícios de uso público e de veículos de transporte coletivo atualmente existente, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme disposto no artigo 227, parágrafo 2º. Artigo 245. A lei disporá sobre as hipóteses e condições em que o poder público dará assistência aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas vítimas por crime doloso, sem prejuízo da responsabilidade civil ao autor do ilícito. E aí nós temos essas duas partes revogadas do artigo 246 e ele sobre uma nova redação incluída pela Emenda Constitucional 32 de 2021, que diz que artigo 246 é vedada a adoção de medidas provisórias na regulamentação do artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada em 1º de janeiro de 1995 até a promulgação desta emenda, inclusive. Artigo 247. As leis previstas no inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 41 e no parágrafo 7º do artigo 169 estabelecerão critérios e garantias especiais para a perda do encargo pelo poder público estável que, em decorrência de atribuições de seu cargo efetivo, desenvolva atividades exclusivas de Estado. Parágrafo único. Na hipótese de insuficiência de desempenho e perda do cargo, somente ocorrerá mediante processo administrativo que lhe seja assegurado o contraditório e a ampla defesa. Artigo 248. Os beneficiários pagos a qualquer título pelo órgão responsável pelo regime geral de previdência social, ainda que na conta do Tesouro Nacional, que é a conta do Tesouro Nacional e não sujeito ao limite máximo do valor fixado para os beneficiários,
concedido por este regime, observarão o seguinte fixado no artigo 37, parágrafo 11 da Constituição, emenda constitucional 20 de 1998. Artigo 249. Com o objetivo de assegurar recursos para o programa de provimentos de aposentadoria e pensões. Artigo 249. Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento dos proventos de aposentadorias e pensões concedidas aos respectivos servidores e seus dependentes, em adição de recursos dos respectivos tesouros, a União contribuirá por bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza e a administração desses fundos, incluído pela emenda constitucional 20 de 1998. E por fim, o artigo 250 da Constituição diz que, com o objetivo de assegurar os recursos para o pagamento dos benefícios concedidos pelo regime geral de previdência social, em adição de recursos de sua arrecadação, a União poderá constituir fundo integrado por bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei que dispuser sobre a natureza e a administração desses fundos, incluído pela emenda constitucional 20 de 1998, Brasília, 5 de outubro de 1988. Então, Ulisses Guimarães, portanto, aí, o presidente da Câmara naquele momento ali, portanto, ali a Constituição, promulgando ali a Constituição da República Federativa do Brasil. E aqui tem uma relação de parlamentares, e aí nós temos todos eles aqui, uma série de nomes, e tem uma porrada, são todos os constituintes, e depois você pode parar, dar uma olhada. Vamos descendo aqui, e aí tem depois disso ainda as atas das disposições constitucionais transitórias, que a gente não vai fazer aqui nessa nossa série Lei Seca. Beleza? Fechamos, portanto, a nossa leitura da Constituição. Esperamos que tenha sido proveitosa para você. Espero que você goste, que você curta, que você compartilhe, que você está chegando a essa parte final aqui. Tem os outros vídeos lá. Recomendo que você faça toda a leitura, acompanhe todos os vídeos, E ao final, você deixe aí seu comentário, diga o que você achou da nossa série de aulas. Vamos estar providenciando, trazendo outras legislações, outras leis secas aqui na nossa série de aulas aqui do canal, beleza? Valeu, galera, muito obrigado. Não esqueça de se inscrever no canal e compartilhe com os amigos. Valeu, até a próxima.